Olá, sejam bem-vindos a esta maratona espiritual. Vamos já no terceiro quilómetro, 2 já foram vencidos e agora, a pouco e pouco, nós vamos aproximar-nos da meta. Espero que estejas encorajado e com força para persistir e para resistir até ao fim. E hoje vamos pensar o que ou quem dirige a tua vida. Nesta maratona, muitos correm sem direção, impulsionados por motores errados, por motores que estão a falhar. Antes de saberes o teu propósito, precisas de identificar o que tem estado ao volante do teu coração. Este é o terceiro passo da nossa caminhada. Depois de entendermos que tudo começa em Deus e que não somos um acidente, precisamos de encarar a força que nos empurra, que nos impulsiona a cada dia. Todos somos dirigidos por algo. Uma culpa, um medo, uma ambição ou, o que seria ótimo, o propósito eterno de Deus. Pois a vida sem um propósito cristocêntrico é como um barco à deriva, ao sabor das ondas do mar, levado pelas correntes das circunstâncias ou pelos ventos das emoções. Muitas vezes somos até movidos por forças invisíveis ou que nós não conseguimos perceber, mas essas forças cansam-nos e não nos levam a um porto seguro. Ou seja, há como que um combate dentro de nós, um combate espiritual. Ou seja, nós até reconhecemos a existência de forças, de algo que nos está a impulsionar. E a Bíblia fala de forças espirituais da maldade, em Efésios, no capítulo 6 e versículo 12. E essas forças agem de forma invisível, subtil. E este cansaço é muitas vezes visto como uma opressão, ou um desvio do propósito divino, onde a pessoa gasta energia em lutas que não trazem a paz, ou seja, o porto seguro, essa paz prometida por Cristo Jesus. Vejamos o que diz Isaías. Vamos ao nosso livro, a Bíblia. Isaías, capítulo 26 e versículo 3, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, ou está firme. Porquê? Porque ele confia em ti. Por isso, um conselho para todos: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É uma base segura, é um fundamento firme. Nele podemos confiar. Em Efésios, capítulo 5, versículos 17 e seguinte, olha o que diz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, de qualquer forma, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando do coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Concluímos então que se Deus não for o capitão, o medo, a culpa ou o materialismo assumirão o leme. Mas se nos focarmos nas coisas santas, certamente somos impulsionados por ventos favoráveis. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que acontece quando nós somos dirigidos pela culpa ou pelo ressentimento. Em Gênesis, no capítulo 4, lemos acerca de Caim. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo.
estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Por isso serás fugitivo e errante pela terra. Caim foi condenado a ser fugitivo e vagabundo. A culpa faz-nos fugir do futuro, enquanto o ressentimento, que é uma ira, um tipo de ira, esse ressentimento, essa ira, consome por dentro e acorrenta-nos ao passado. Olha o que diz Jó no capítulo 5. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. Por outro lado, a Sagrada Escritura, no Salmo 32, diz-nos: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Não vivas mais na culpa, sentindo culpa, ressentimento. Então, diz o Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Às vezes temos enfermidades físicas e a sua origem está no mal espiritual, está no interior. E continua o Salmo: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, contra o ressentimento, a culpa, viver nessa ansiedade, nesse stress, devemos então voltar-nos para o Senhor, confessar-lhe o nosso pecado, a nossa iniquidade. E certamente Ele derramará em nossos corações o seu perdão, a sua paz, o seu amor. O que acontece quando nós somos dirigidos pelo medo? Bem, o medo é um mestre cruel que castiga. Viver para evitar o fracasso ou o julgamento dos outros é uma prisão. Mas a Bíblia diz-nos que o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Quem é dirigido pelo amor não precisa de ser controlado pelo receio, pelo medo, pela dúvida. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz, que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o amor lança fora o temor, lança fora o medo. Há outra forma de sermos dirigidos, ou seja, dirigidos pelo materialismo, dar valor às coisas materiais. Mas Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, alerta-nos que ninguém pode servir a dois senhores. E porquê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus é claro, não podemos servir a Deus e às riquezas. Há quem se faça rico não tendo nada, e quem se faça pobre tendo grandes riquezas. Deixo aqui um alerta que, quando o ter dirige o ser, a vida torna-se vazia. Por isso eu quero te chamar uma vez mais para o texto sagrado, as Escrituras. E veja o que diz Provérbios, no capítulo 13, versículos 6 e seguintes. Diz que a justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. O pobre, à partida, deixa-no tranquilo, não é? Não tem com que pagar. Agora o rico é perseguido a ponto de obter as suas riquezas, não é? A luz dos justos, diz Provérbios, brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. E da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bons que facilmente se ganham, ou melhor, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O que despreza a palavra, a ela se apinhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vejamos, em quarto lugar, o que é viver com o sentimento de inutilidade. Olha, Isaías, no capítulo 49, versículo 4, diz: Eu mesmo disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Jó sentiu que os seus dias fugiam sem esperança, sem Deus. O esforço parece de balde e inútil. Mas o teu trabalho no Senhor nunca é em vão. Há um versículo na Bíblia, um conselho que diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Agora, esse sentimento de inutilidade impede-nos de avançar, de trabalhar, imobiliza-nos. Veja o que diz Jó, no capítulo 7, versículos 6 e seguinte: Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado. E cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Jó estava desalentado, não é? Sentia-se inútil, mas ele no final pôs a sua esperança em Deus. Ele disse, no meio das aflições, ainda que o meu Redentor me mate, eu sei que ele vive. Bendito seja o nome do Senhor. Por outro lado, ainda há um quinto caminho, é a direção da esperança e do futuro. Tu podes optar por seres movido por meio da esperança e com um horizonte claro. Olha o que diz Jeremias no capítulo 29, versículos 11 e seguintes. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes o problema está em não buscar ao Senhor, não buscar com insistência, não buscar com persistência. Mas o Senhor tem esta promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração significa buscá-lo com sinceridade, com empenho. E esta maratona vai-te dar resistência, vai-te dar persistência e vai-te ajudar a ficar firme no Senhor. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que tu esperas. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O plano de Deus é maior que a tua e a minha imaginação. Olha o que diz Efésios no capítulo 3, versículos 20 e seguintes. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja, pois, a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pedir ou pensar. Por último lugar, sexto lugar e último, devemos mover-nos com o foco na meta. Veja o que diz Filipenses capítulo 3, versículos 12 e seguintes. Não, é o apóstolo Paulo a falar, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, ou andemos de acordo com aquilo que já conhecemos. Então, Paulo ensina a atitude da pessoa que está focada, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ser dirigido pelo propósito é ter uma direção clara, que ignora as distrações da vida, não é? Por isso, lembra-te, a pergunta é: o que ou o que conduz a tua vida? O medo, o fracasso, a inutilidade? Ou os planos de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, a meta, o galardão que Deus tem para ti? O que é que te move? Precisamos então de dirigir a nossa vontade, não é? Focar-nos naquilo que é essencial. Uma vida sem propósito é uma vida à deriva, movida por pressões externas e não por convicções internas. E, portanto, não te deixes guiar pela culpa, pelo ressentimento, pelo medo ou pelo materialismo. Mas deixa-te conduzir pela palavra de Deus. É aqui que ele se revela e é aqui que tu podes aprender que Deus está no controle de todas as situações. É Ele que tem pensamentos de bem a teu respeito e quer derramar em teu coração a sua paz. Então somente precisas de crer nele, crer em Deus, crer na sua palavra. Pois ele diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, podemos fazer aqui um autoexame, não é? Analisarmos, para terminarmos aqui a nossa caminhada. Vamos ver o que é que
o que é que nos impede de avançar? Se não fores guiado pelo propósito, serás empurrado pelos problemas. Mas aquele que teme a Deus sabe que o coração do homem propõe o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Existe um mito que é o da autossuficiência. Eu não preciso de Deus para nada. O mundo ensina a seguir o coração, mas a Escritura adverte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O teu guia não deve ser a emoção, o sentimento, mas deve ser a verdade. Em terceiro lugar, o foco deve estar na meta, mas nesta meta que é superior, para além do horizonte físico material. Quando o propósito de Deus conduz a tua vida, a morte não é o fim. Há esperança, mas espera-te a ressurreição, seguida de uma transformação. Estes corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis e gloriosos. E no final receberemos galardão por termos percorrido a carreira e tendo chegado ao fim. Então nós vivemos para o que é eterno, pois as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então precisamos de mudar de foco. Sinceramente, faz-te esta pergunta a ti mesmo: qual tem sido a força motriz da minha vida nos últimos tempos? O desejo de aprovação dos homens ou o temor do Senhor? O que ocupa o teu pensamento quando não tens nada para fazer? Pois isso é o que te dirige. Então, uma tarefa que podes fazer é identificar qual é o teu condutor principal. O que é que te está a mover? Se é o stress, se é a aprovação dos outros, seja o que for, se é sentimento de culpa, de inutilidade, seja o que for, confessa ao Senhor a tua iniquidade, o teu pecado, confessa ao Senhor a tua dificuldade e Ele certamente te recompensará. Ele te levantará. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então terminar com uma oração. Eu quero dizer-te que viver sem Cristo é como tentar conduzir no escuro com as luzes apagadas. Podes até ir depressa, mas não sabes para onde vais. Então Jesus, Ele te diz: eu sou a luz do mundo. Se permitires que Ele dirija a tua vida, nunca mais caminharás nas trevas da confusão, da inutilidade, do medo e do materialismo. Ele quer dar-te um destino eterno, não apenas uma rotina terrena. Por isso eu te convido a fazeres esta oração comigo, uma oração de entrega ao Senhor, para que Ele venha morar na tua vida e sentar-se no trono e tome o comando, tome o volante nas mãos e possa dirigir a tua vida. Vamos fazê-lo com fé, com sinceridade e em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, confesso que tenho permitido que o medo, a ambição e as feridas do passado dirijam os meus passos. Por isso eu te peço perdão e entrego hoje o leme da minha vida a Ti, Senhor. Senhor Jesus, eu Te aceito como suficiente Salvador, Libertador, Curador, e Te confesso como o Senhor da minha vida a partir de hoje. Assumo o comando, a direção, o controle da minha vida. Dirige os meus pensamentos e também controla os meus recursos materiais e também o meu tempo para que eu possa aproveitá-lo para Ti. E que o Teu propósito seja o meu único guia e conhecer a Tua vontade seja também o meu foco.
Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Quero-te dar os parabéns por concluirmos mais esta etapa. Para a semana entraremos na 4ª etapa. Então, até lá!